texto que você tem em mãos encontra-se no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, a partir do verso 5, e diz assim, nós vamos ler. Saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sob tropas do seu exército. Ele era benquisto de todo o povo, e até dos próprios servos de Saul. Até aqui, tudo muito bem na vida de Davi, obrigado, as coisas caminhando, tudo dando certo. Mas como diz o outro, não tem nada que esteja tão bom que não possa encacar, não é? E aí o texto continua dizendo o seguinte, voltando Saul, o exército e também Davi de ferir os filisteus, as mulheres, sempre elas, isso está no meu texto, não está no seu, das cidades de Israel, saíram ao encontro do rei, cantando, dançando e dizendo, Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito com estas palavras e disse, 10 milhares a Davi e a mim somente milhares? Que lhe falta senão o reino? Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva. Enquanto Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, Saul lançou contra ele a lança que tinha na mão, pois pensou, encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e tinha se retirado dele. Por isso Saul afastou Davi de si mesmo, e o pôs por chefe de 1000 soldados, para fazer saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Mas todo Israel amava Davi, pois via suas saídas e entradas militares. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Só uma correção no seu material, hoje é dia 25 e não dia 18, como está anotado aí. Para você que está vindo já há algumas quartas-feiras no nosso encontro, o nosso tema tem sido um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque essa foi a declaração que Deus fez a respeito de Davi. Encontrei um homem segundo o meu coração. Davi era um homem de Deus. Um homem valente, um homem habilidoso, um homem de caráter, um homem cheio de conquistas, com uma biografia maravilhosa, mas acima de tudo, um homem de Deus. Um homem a quem Deus aprovava. Porque é possível que você seja aprovado por todas as pessoas que convivem com você, e até por si mesmo, e não seja aprovado por Deus, o Deus que conhece o seu coração, que conhece as suas intenções, que conhece as suas motivações. E Davi era um homem com motivações colocadas na presença de Deus, escancaradas diante do Senhor e trabalhadas, de modo que o seu coração era limpo e a sua alma quebrantável. Davi não era perfeito. Teve problemas, teve pecados, cometeu deslizes, cometeu erros, mas uma das marcas distintivas na vida dele era essa capacidade de se quebrantar, de buscar ajuda, de pedir socorro e de corrigir os rumos da sua vida. Como eu já citei aqui em outras vezes, William Shakespeare escreveu dizendo que o sábio não se põe a lamentar-se pelo erro cometido, mas logo se coloca alegremente na tarefa de corrigir os danos causados. Essa era a vida de Davi, um homem sábio diante de Deus. Não ficava chorando o leite derramado, mas logo consertava os danos cometidos e seguia em frente, na certeza de que o futuro tinha muito a lhe oferecer. E para você que está vindo aqui já desde a primeira quarta-feira desse ano, você já sabe que nós temos estudado a vida desse homem para tentarmos aprender algumas lições que possam nos ajudar na nossa vida. Afinal de contas, mais do que bem-sucedidos profissionalmente, mais do que ter uma família bem estruturada, mais do que contar com alguns benefícios na vida material, nós queremos ser pessoas melhores. Pessoas com um coração tratado, pessoas de um caráter limpo, pessoas segundo o coração de Deus. E na quarta-feira passada, eu não sei quem estava aqui, mas eu falei um pouquinho sobre a vitória de Davi sobre Golias, o gigante. E que
Saul, na ocasião dessa batalha de Davi contra Golias, queria colocar sobre Davi a sua armadura. E Davi rejeitou a armadura de Saul, porque ele não era um guerreiro, ele era um pastor. E ele não queria lutar contra Golias como se fosse um guerreiro, coisa que ele não era. Ele queria lutar contra Golias como um pastor. Porque você não precisa ser outra coisa para vencer. Você não precisa ser outra pessoa para conquistar as suas vitórias. Você, como você é, do jeito que você é, nas mãos de Deus, confiando em Deus, pode ter vitórias maravilhosas. O problema que nós vimos na quarta passada é que, em nome daquilo que a gente sonha, a gente acaba acreditando em algum momento que se tivesse as condições do vizinho, a gente chegaria lá. É onde a gente inveja aquilo que o outro tem. E a inveja nunca é boa. Sempre acaba atrapalhando muito mais do que ajudando. E Davi não se deixou contaminar por esse sentimento. Saul, eu não quero sua armadura. Eu não quero lutar como se eu fosse você, ou como se eu fosse um outro guerreiro. Eu quero lutar como eu sou, do jeito que eu sou, com as forças que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, com os recursos que estão à minha disposição. Eu não estou de olho no que eu poderia ter. Eu estou de olho no que eu tenho, e eu sei que com o que eu tenho eu vou chegar longe. Esse é um sentimento abençoado. Isso é algo que Deus quer fazer na sua vida. Enquanto a gente olha para o vizinho, pensando que se a gente tivesse o que ele tem, fosse o que ele é, a gente chegaria longe, Deus está dizendo para nós, se você soubesse o que você pode ser nas minhas mãos, você estaria muito mais em paz e muito mais tranquilo na minha presença. E aí eu quis, na medida em que estava preparando o estudo de hoje, continuar falando sobre esse tema. O tema da inveja. Porque se Saul, ou se Davi, não caiu no erro de invejar as condições de Saul, o contrário não foi verdadeiro. Saul invejou as condições de Davi. E isso aconteceu exatamente nesse texto que nós lemos hoje. O coração de Saul foi tomado por inveja. Por quê? Porque Davi era muito bem sucedido nas suas campanhas militares, nas suas batalhas, e algumas mulheres vindas de várias cidades do reino começaram a festejar os triunfos de Davi. Começaram a cantar. Davi matou os seus 10 milhares, enquanto Saul matou apenas os seus milhares. E você sabe que todo movimento de inveja no coração da gente começa com comparação. A comparação é o ambiente em que a inveja nasce. Por quê? Porque todo processo comparativo conduz a uma pergunta. Que pergunta? Quem é melhor? Quando você lê o texto bíblico sobre a criação, e é bom te ver aqui, Sandro. Glória a Deus, viu? Recebi a notícia hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Vou abrir um parênteses aqui. Esposa do Sandro está grávida, 6 meses, né, Sandro? Foi internada com risco de morte para o bebê. E o risco de morte para o bebê acabou virando risco de morte para a mãe. Ela pegou uma infecção generalizada no hospital, que foi para o pulmão, a bactéria se instalou no pulmão, uma pneumonia fortíssima. Nós oramos, a igreja que o Sandro frequenta orou muito por ele, os irmãos oraram, a célula que ele participou orou. Nós, pastores, estivemos no hospital orando com ela naquele dia, e na madrugada da terça-feira, da terça para a quarta-feira, o Sandro voltava de São Paulo à noite, porque recebeu notícias muito desanimadoras a respeito de sua esposa. Eu vi o médico, viu, Sandro? Eu vi o médico. Eu estava lá na terça-feira, e o médico no telefone, visivelmente desesperado, com medo de perder a criança e a Jaqueline. E eu conversei com ele naquele dia, nós oramos com a Jaqueline. Na madrugada, da terça para a quarta, a Jaqueline foi curada. E o médico não sabe até agora o que aconteceu. E agora sabe, né? Agora já sabe. E hoje a Jaqueline teve alta, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Muito bom. E aí o Sandro já pode estar aqui com a gente hoje, graças a Deus. Mas voltando ao nosso tema, que também é muito importante para nós. Quando você lê a narrativa da criação em Gênesis, o que é que você encontra? Um homem e uma mulher que andavam nus e não se envergonhavam. Quando o pecado entrou na vida deles, a primeira coisa que eles fizeram foi cobrir as diferenças.
A questão no texto da criação não é sexual, não é no sentido de cobrir partes íntimas. Eles não sabiam o que eram partes íntimas. A cobertura é das diferenças. O que eles cobrem é o que distingue um do outro naquela ocasião. Por quê? Porque com o pecado entrando no coração da gente, toda distinção vira complexo. Será que ser do jeito que ele é melhor do que ser do jeito que eu sou? Será que ter isso que ele tem é melhor do que ter o que eu tenho? É isso que acontece, por exemplo, nos complexos adolescentes. Qual é o drama do adolescente? Algum momento perceber que ele é o diferente da turma. Porque ele sabe que sendo diferente, ele será deixado de lado. Sendo deixado de lado, ele será oprimido. Sendo oprimido, ele será infeliz. Então, quando seu filho chega para você e diz, pai, posso ir em tal lugar, todo mundo vai. Não ajuda muito aquela velha frase que os pais dizem. E se os seus amigos se jogarem do abismo, você vai se jogar também. Isso não ajuda muito, porque a resposta é sim. A resposta é sim. E os adolescentes fazem isso. Um se joga, o outro se joga também. Um vai para as drogas, o outro vai também. Um vai para a confusão, o outro vai também, pelo pavor da diferença, da exclusão, de ser considerado inferior. É assim que nasce a inveja no coração da gente. Situações de comparação. Ele tem um carro que eu não tenho. Ele deve ser melhor do que eu. Ele tem uma situação que eu não tenho. Ele deve ser melhor do que eu. Ele matou os seus 10 milhares contra os meus milhares. Ele deve ser melhor do que eu. As pessoas gostam mais dele. As mulheres cantam mais para ele. As pessoas o recebem melhor. Ele está ficando mais famoso. É assim que a inveja nasce. Isso acontece com todos nós, porque nós somos todos diferentes. Por mais que nos esforcemos para ter as mesmas coisas, as mesmas vitórias, as mesmas conquistas, nós somos muito diferentes. E Saul permitiu que essa percepção de diferença dominasse o seu coração e colocasse no seu coração a inveja. E hoje eu queria falar para você que homens segundo o coração de Deus não deixam a inveja tomar conta. Por quê? Porque a inveja ofusca os motivos de gratidão. Essa é a primeira lição que nós aprendemos hoje. A inveja ofusca os motivos de gratidão. Quando Saul ouviu a música das mulheres, Davi matou os seus dezenas de milhares, enquanto Saul matou os seus milhares. A cabeça dele perdeu a capacidade de refletir a respeito das coisas boas que ele tinha na sua vida. Ele deixou a diferença que aparentemente favorecia o outro passar para ele uma mensagem de que ele não tinha nada para combater aquela percepção das mulheres de que Davi talvez fosse melhor. E veja, qual que é a loucura disso? Saul era o rei. Saul era o rei. Ele não precisava sair nas batalhas. Ele não estava ali para ser um guerreiro. Ele não tinha que matar ninguém. Ele não tinha que vestir uma armadura. Ele era o soberano da nação. Ele contabilizava e capitalizava para ele as vitórias não só de Davi, mas de todo o seu exército. Mas ele perdeu a capacidade de olhar por esse lado. Quando a inveja toma conta do coração, você focaliza só na coisa ruim. Só naquilo que falta, só na ausência, só naquilo que você não tem. E perde a capacidade de se alegrar com aquilo que você tem. Ter matado milhares para alguém como Saul, que não precisaria lutar, já era uma grande coisa. Porque sempre na vida, irmãos, nós vamos ter alguém que faz mais do que a gente. Você pode ser rico quanto for, sempre vai ter alguém mais rico que você. Você pode ter uma bela esposa, sempre haverá alguém com uma esposa mais bonita do que a sua. Você pode ter filhos maravilhosos, sempre haverá alguém com filhos mais maravilhosos que o seu, do ponto de vista da comparação fria, injusta até muitas vezes. Você pode ser bem-sucedido no seu trabalho, mas sempre haverá alguém aparentemente mais bem-sucedido do que você. Você pode ter um bom carro, mas sempre haverá alguém com um carro um pouco melhor do que o seu. E quando você começa a olhar para isso, você pira. E ao invés de se tornar uma pessoa feliz, agradecida, com um sorriso no rosto, fica uma pessoa amarga. Saul ficou amargo.
ao invés de cantar com as mulheres, ao invés de celebrar as vitórias de Davi, porque eram vitórias do seu reino, do qual ele era o manda-chuva, ao invés de dizer, e eu que não tenho nada a ver com isso, ainda matei os meus milhares, como sinal de satisfação pessoal, pelo contrário, invejou. Qual é o segredo para a gente não invejar? Gratidão. Porque é claro que eu sei que me falta muita coisa, mas eu também sei que eu tenho muita coisa boa, que eu tenho muita bênção na minha vida, que eu sou uma pessoa muito realizada, e que embora eu ainda possa ir muito longe, Deus já me fez chegar onde eu nem imaginava. E eu tenho muita coisa boa na minha vida. Saul perdeu a capacidade de agradecer. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer escreveu num livro chamado Vida em Comunhão que só quem agradece pelas pequenas coisas recebe as grandes. A gratidão é algo que agrada o coração de Deus. E pessoas agradecidas chegam longe. E invejosos não chegam longe. Mas gente agradecida chega, que sabe reconhecer o valor de uma pequena conquista. Meu carro não é tão bom quanto o seu. E não é aquela coisa de, o meu carro não é um super carro, mas pelo menos me leva em todo lugar. Jumento também te leva em todo lugar. E nem por isso você tem um jumento na sua garagem. Não é uma questão de, serve. Não é isso. É aquela sensação de, eu já consegui alguma coisa, eu posso ir além. Deus já me abençoou até aqui, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar mais. É uma comparação entre mim e mim mesmo. Ou entre mim e eu mesmo. É uma comparação no sentido de dizer, a pessoa que eu fui ontem é pior do que a pessoa que eu sou hoje. E a pessoa que eu serei amanhã pode ser melhor do que a pessoa que eu sou hoje. Porque Deus é comigo. Gratidão. Não é resignação. Não é, tá bom, tá tudo bem. Fazer o quê, né? A gente não está rico, mas também não está morrendo. Isso é uma palavra horrorosa. Mas não, Deus tem me abençoado sim. E isso é só o começo de muita coisa que Ele ainda vai fazer. Se Saul fosse agradecido, ele capitalizaria com as vitórias de Davi. Ao invés de ficar irado, ao invés de ficar furioso, ele veria como tudo aquilo era bênção para ele também. Agostinho de Hipona fala no seu livro Confissões, de uma cena que ele vê, na qual uma criança já amamentada olha com olhares de inveja para o seu irmãozinho no seio da sua mãe. Esse é o mal da inveja. O mal da inveja é que ele esquece, ou o invejoso esquece, que a barriga está cheia. E começa a invejar o fato do irmãozinho estar enchendo a barriga. Aquela sensação de que eu estou ficando para trás nesse negócio. E a inveja é tão terrível, que muitas vezes você nem sabe que é invejoso. Porque como está na frase que eu pus aí no seu papel, do Zuenir Ventura, que é uma frase interessantíssima, está no livro Inveja, o Mal Secreto. O Zuenir Ventura diz isso, que o ódio espuma, que a preguiça se derrama, que a gula engorda, que a avareza acumula, que a luxúria se oferece, que o orgulho brilha, mas só a inveja se esconde. Só a inveja se esconde. É um texto que ele escreve fazendo a comparação da inveja com os outros pecados chamados de pecados capitais. Só a inveja se esconde. O problema é que às vezes a inveja vai tomando conta do coração da gente e vai nos tornando pessoas amargas, sem que a gente saiba que é a inveja que está fazendo isso. Essa é a primeira lição. O problema da inveja é que a inveja ofusca os nossos motivos de gratidão. Quando o que nós deveríamos fazer era agradecer mais por tanta coisa boa que a gente já tem. Você é um abençoado, amém, irmão? Você é um abençoado. Falta muita coisa? Você vai chegar lá. Se não chegar, isso não vai anular o fato de que você é um abençoado e tem muita coisa para agradecer. Tá certo? Segundo, pessoas segundo o coração de Deus não invejam, porque a inveja prejudica a capacidade de avaliação. Veja, Saul tem a sua capacidade de avaliação completamente prejudicada.
Ele já não entende mais a realidade das coisas. Ele quase mata o seu valente mais especial, o seu guerreiro mais importante. E o que a inveja faz com a gente? A inveja faz com que a gente identifique o outro como a razão dos nossos problemas. O que o outro tem é que nos dói. Então a gente acha que seria mais feliz ou se o outro não tivesse, ou se nós não tivéssemos que conviver com o outro. Por isso tanta perseguição em ambientes onde há invejosos. Se você trabalha num ambiente onde um invejoso é seu chefe, prepare-se para ser perseguido. Porque ele não vai conseguir conviver com a sua alegria, por exemplo. Ou com as vitórias que você tem no trabalho. Saul não conseguiu conviver com as vitórias de Davi. E aí a gente tem um ditado que eu considero diabólico, demoníaco. O que o olho não vê, coração não sente. Por que é diabólico? Porque o certo é você aprender a lidar com seus sentimentos, mesmo que o olho tenha que ver. O que é que Saul tentou fazer? Tirar Davi do cenário. Matar Davi. Como eu não consigo ser feliz como ele é, eu vou tentar acabar com a felicidade dele. Assim a felicidade dele não me agride. Porque a questão da inveja, e eu já falei isso aqui, é uma questão de felicidade. A gente não inveja o que o outro tem. Um psicanalista chamado Jacques Lacan escreveu que a inveja tem a ver com o modo do olhar. Você olha para uma pessoa e você não tem inveja do que ela tem. Você tem inveja da sensação que ela passa de estar numa relação de completude com o que ela tem, uma completude que se basta. Em outras palavras, não é o que a pessoa tem, mas como ela parece integrada e feliz com o que ela tem. Então eu não invejo o seu carro, eu invejo como você parece feliz dentro daquele carro. Eu não invejo a sua casa, eu invejo o quanto você parece feliz por morar naquela casa. Tanto que existe inveja de gente que tem mais do que você. Uma vez uma pessoa me perguntava: pastor, eu estou sendo vítima de inveja, mas a pessoa que me inveja tem muito mais do que eu. E eu pude dizer para ela: não é o que você tem, mas é a sua alegria. É aquela felicidade. Tem gente que não suporta a felicidade dos outros. Por quê? Porque não é feliz. Só que o outro é o problema. O outro é o culpado. Eliminar o outro vai deixar você mais contente. Foi isso que Saul tentou fazer. E é isso que a inveja faz. Prejudica a nossa capacidade de avaliação. Peraí, o meu problema não é o outro. Meu problema não é essa pessoa. Meu problema não são as vitórias do meu colega de trabalho. Meu problema não é o modo como o meu chefe o privilegia. O meu problema não é o fato do meu cliente estar entrando na loja do meu concorrente. O meu problema é que eu não estou confiando em Deus. O problema de Saul não é Davi. O problema de Saul é que Deus o deixou. Por causa do coração duro de Saul. Por causa da incapacidade de Saul de se render. Foi Deus quem rejeitou Saul como rei. Foi por causa do comportamento de Saul que Deus escolheu Davi para reinar. Então o problema de Saul não é Davi. O problema de Saul é o seu coração duro, pecaminoso, mau. Seu problema não é seu vizinho, seu problema é você. E às vezes a nossa incapacidade de confiar na soberania de Deus. Porque Saul não confiava na soberania de Deus. Olha a pergunta que ele faz. Se todo mundo já está gostando dele, amanhã ou depois vão querer fazê-lo rei. Duas coisas que Saul não entendia. Primeiro, que Davi não foi feito rei porque ficou famoso. Davi foi feito rei quando ainda estava cuidando de ovelhas lá no campo do seu pai. O salto para aquilo que Deus tem para você não virá apenas depois que você já chegou longe. O salto para o que Deus tem para você começa quando Deus chama. E pode ser naquele lugar secreto da sua vida onde você está. E quando você chegar longe, você não vai chegar na posição ideal para Deus fazer alguma coisa. Quando você chegar longe, você já estará sendo abençoado com o que Deus já está fazendo desde lá de trás. Saul não entendeu isso. Saul achou que Davi ia virar rei pela fama que recebeu. E Davi já era rei, pelo chamado que teve. E a segunda coisa que Saul não entendeu. Saul não entendeu que os planos de Deus na vida dele podiam ser cumpridos por Deus, independentemente das pessoas que poderiam ameaçá-lo no caminho. Ok, Davi cresceu muito, e daí?
Se Deus não quiser, não vai acontecer. Ok, Davi é mais amado pelo povo do que Saul, mas Saul é o rei, e enquanto Deus quiser que ele seja rei, ele vai ser rei. Isso é confiança na soberania de Deus. Ok, o seu gerente parece mais habilidoso e competente do que você que é diretor. Mas se esse é o lugar que Deus pôs você, fique em paz, meu irmão. Deus tem outro lugar para o seu gerente. E se Deus quiser o seu gerente no seu lugar, é porque Ele tem outro lugar para você. Amém, irmãos? Por isso que a gente não pode ficar tenso, nervoso, disputando a fatia do queijo com unhas e dentes. Deus tem o nosso lugar garantido. Davi sabia disso. Tanto que Davi teve oportunidades de matar Saul e não as usou. A mais emblemática é quando Saul entra numa caverna, e nós vamos falar sobre isso lá na frente, para aliviar o ventre. Olha que cena linda. O Saul entra numa caverna escura, e o Davi está escondido lá na escuridão, no fundo da caverna. O Saul reconhece ali o ambiente, ergue o seu manto real e dá aquela agachada básica. Ainda bem que só está gravando e não filmando, né? E o Davi está lá vendo aquilo. Ele pega uma lança e corta a capa do Saul. O Saul sai da caverna e quando ele está se afastando com os seus homens, o Davi sai e diz assim: Saul, este é um dia em que o Senhor entregou você nas minhas mãos. Mas eu não matei você porque não é o que o Senhor quer. Enquanto você for rei em Israel, eu espero. Porque quando meu dia chegar, Deus me colocará no trono. Porque quem não tem inveja, não antecipa as coisas. Espera a sua hora. E sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Amém, irmãos? Essa é a segunda lição. Terceira. Pastor, o que estava escrito nesse slide? Depois a gente vê. Ou não vê? Pessoas segundo o coração de Deus não invejam. E essa é a terceira lição. Porque a inveja impede a decisão de crescer. Qual que é o drama de Saul? O drama de Saul é que ele faz muito mais esforço para prejudicar Davi do que para cuidar de si mesmo. Olha a loucura. Ele tenta matar o Davi 2 vezes. O texto que nós lemos diz, o Davi está lá tocando a sua harpa, não é? Tocando a sua harpa, tranquilo. De repente, uma lança. Imagina você, está lá na cozinha fazendo um churrasco. Cortando a carne, aquela picanha, seus amigos vêm. Você está feliz, assoviando o hino do Corinthians. Tranquilo. E aí, de repente, você... na parede. Você olha na porta, sua mulher jogou uma faca em você. Pastor, isso já aconteceu comigo. Não é hora de contar isso agora, irmão. Você olha de novo, ela jogou outro. Ó, isso aconteceu na prática. George W. Bush. Ele está falando lá, de repente, um sapato. Aí ele olha, outro sapato. Só que no caso de Davi era uma lança. 2 lanças. O Saul tentou matá-lo 2 vezes. Afastou, colocou como chefe de 1000 soldados, ou seja, o Davi que era comandante das tropas e todo mundo estava feliz, foi virar comandante de uma pequena guarnição, ficou oculto. Saul começou a perder batalhas, Saul começou a ter problemas, começou a ter que dar resposta para as pessoas que o questionavam. Dá muito mais trabalho você ser invejoso do que você amadurecer. Muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho você ficar pensando em como você vai diminuir as conquistas do outro do que investir nas suas. Dá muito mais trabalho ficar vendo como é que você vai prejudicar o negócio do seu concorrente do que investir no seu. Muito mais. Você se queima muito mais, você se prejudica muito mais. Tudo que o Saul precisava fazer era cuidar de Davi. Somar forças com ele. Davi era leal. Davi daria a sua vida por Saul. E Saul perdeu isso por inveja, por incapacidade de amadurecer. Irmãos, nós precisamos amadurecer. Sabe por quê? É mais fácil pedir perdão para a esposa do que criar um ambiente no lar em que você só fala com a esposa através da filha e a esposa com você através do filho. É muito mais fácil dar o braço a torcer
do que chegar um dia em que tem que dividir os bens porque cada um está indo para um lado. É muito mais simples pedir perdão para alguém do trabalho que você magoou ou perdoar alguém que te ofendeu do que amanhã ou depois vocês perceberem que um está boicotando o outro no trabalho. O caminho da maturidade só é mais difícil aqui dentro. Porque ele exige humildade, porque ele exige disposição de caráter, porque ele exige submissão a Deus, porque ele exige visão de fé. Só por visão de fé você perdoa alguém que tentou te prejudicar. Só por visão de fé você pede perdão quando você sabe que a culpa não é só sua. Só por visão de fé você pede perdão quando nada da culpa é sua. Eu peço perdão para minha mulher às vezes, achando que a culpa é dela. Mas normalmente é minha, né? Eu sei disso. Mas às vezes eu acho que é dela. Mas eu digo para ela, eu estou te pedindo perdão, não porque a culpa é minha, não porque eu queira que você saiba que a culpa é sua, mas porque não foi essa situação que eu sonhei. Não era isso que eu queria. Eu não casei com a minha mulher para ficar de cara virada com ela todo dia. Para ficar trocando gritos com ela em casa. Mesma coisa com o filho. Você não teve filho para viver um inferno com ele. Então tem hora que a gente tem que chegar junto, conversar numa boa, se humilhar diante de Deus, orar, pedir estratégias. Porque dá muito mais trabalho a confusão do que a solução. Muito mais. Escreva o que eu estou dizendo. É muito mais tranquilo andar certinho do que andar errado. Andar errado dá resultado imediato, mas dá muito mais trabalho e exige muito mais esforço. E eu não quero isso para mim, e eu sei que você não quer isso para você. E em nome do quê? De ter alguma coisa que nos falte? De chegar onde o vizinho chegou? Em nome do quê essa confusão toda? Se a gente somasse, nós chegaremos muito mais longe. Há um conceito na Bíblia que o mundo corporativo chama de sinergia. Sinergia funciona mais ou menos assim, com essa ilustração eu vou terminar. Sinergia é quando duas pessoas juntas produzem muito mais do que a soma dessas duas pessoas trabalhando em separado. Vou dar um exemplo. Você e o seu amigo vão lavar 2 carros, mas você vai lavar um e o seu amigo vai lavar outro. Vocês dois acabam o serviço, um antes do outro, obviamente, porque não vão trabalhar na mesma velocidade, dificilmente isso vai acontecer, mas o segundo serviço, aquele que acabar depois, vai terminar o seu carro em 40 minutos. Aí vocês dois vão lavar os mesmos 2 carros juntos. Os dois lavam um, os dois lavam o outro. Vocês vão terminar esse serviço em 10 minutos. Está percebendo a diferença? Não é a soma dos resultados dos dois em separado, mas é a potencialização dos dois trabalhando juntos. Sinergia é isso. O resultado final de pessoas juntas é maior do que a soma dos resultados dessas mesmas pessoas fazendo o mesmo trabalho em separado. Isso está na Bíblia. Há um salmo que diz assim: 1 de vocês perseguirá a 100, 2 de vocês perseguirá a 2.000. Não é a 200. 200 seria o lógico, não seria? 200 seria o lógico. 1 de vocês persegue 100, 2 de vocês perseguem 200. Não, para a Bíblia é 1 de vocês perseguem 100. 2 de vocês perseguem 2.000. Por quê? Isso é sinergia. Sinergia é, o outro não é um problema na minha vida. Nós podemos somar forças. Podemos chegar mais longe juntos. Podemos ser uma bênção nas mãos de Deus. Mas para isso a inveja tem que desmoronar. Porque senão, o outro ganha R$5 a mais do que você, num trabalho que vocês fizeram juntos, e a inveja começa. Aí você rompe com ele. Sabe por que as sociedades terminam? Por inveja. No começo os dois são talentosos, têm visão, têm trabalho, mas aí começa a virar conta de centavo, é ou não é? Mas você tá levando sorte em relação a mim, você está levando vantagem em relação a mim, porque eu fico aqui 8 horas por dia, você só fica 6. Pronto, estragou a sociedade. Porque a gratidão acabou. Porque as forças não são somadas mais. E as diferenças estão sendo acentuadas. Acabou a sociedade. Vai virar briga judicial. E no final, vocês vão ter menos do que podiam ter juntos. É isso que é sinergia.
Foi isso que Saul não aprendeu. É isso que a gente precisa aprender. Não inveje, alegre-se, cresça, irmão. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Pai amado, nós queremos te agradecer por esse tempo tão especial. Falamos sobre coisas tão importantes, lições tão profundas, tão necessárias. Eu quero orar por todos aqueles que nesse dia estão com seus corações cheios de um sentimento ruim. Talvez nós tenhamos sido invejosos até aqui, Pai. Talvez nós ainda sejamos invejosos. Quantos de nós não conseguem comemorar a vitória do seu vizinho, do seu amigo? Perdemos a alegria de ver o outro crescer. Ficamos pensando se não deveríamos ser nós ali. Estamos cheios de um sentimento de injustiça. Não porque sejamos justos, mas porque não gostamos de ser injustiçados. Tem muita gente aqui que acha que tem um senso de justiça muito forte, mas no fundo é invejosa. Gente invejosa. Porque não é senso de justiça que tem, mas é um sentimento de estar sendo injustiçado. E eu oro para que tudo isso caia por terra em nome de Jesus. Porque eu não sou injustiçado, eu sou cuidado por Deus. E ainda que os homens se levantem e tentem me prejudicar, Deus está no controle. E se eu precisar tomar medidas, ações judiciais, mover situações para ter o meu direito garantido, eu ainda poderei fazer tudo isso com amor, fé e tranquilidade, porque Deus está no controle de tudo. E não é isso que nós temos visto muitas vezes nas nossas vidas, Pai. Temos acionado com rancor, temos impetrado ações com raiva, temos misturado questões civis com as questões da alma. E temos sofrido muito por isso. Porque no fundo o que nós queríamos era ter mais do que temos. Ter chegado mais longe do que chegamos. E esquecemos que o Senhor está fazendo uma obra na nossa vida. Nessa tarde, Pai, nessa noite, eu quero orar com os meus irmãos. Para que aprendam a agradecer mais. Para que aprendam a confiar mais, para que aprendam a deixar o Senhor trabalhar, a fim de que amadureçam e sejam os homens que o Senhor quer que nós sejamos. Fica conosco, Pai. Dá-nos o descanso que necessitamos. Leva-nos para os nossos lares, atividades, trabalho para quem vai voltar para o trabalho, estudo para quem vai estudar, debaixo da Tua proteção e da Tua bênção. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.